Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de milho, silagem. Se o mais interessante é fazer milho silagem na safra ou na safrinha, né? Seria uma sucessão milho, safrinha de outra coisa, ou soja, milho safrinha. Tá? Então, qual que é a melhor opção? Por quê? Alguns detalhes aí dessas opções, tá? O fato é que o milho safrinha permite trabalhar com uma população de planta de 75 mil plantas, o que automaticamente garante uma maior produtividade, né, e também qualidade por área. Tá? Eu vou trazer alguns dados, logicamente que essa produtividade da safrinha aí pode ser registrada na safra, dependendo do nível de investimento e do manejo. Tá? Mas potencialmente a gente tem encontrado resultados muito próximos disso, tá? Com níveis de manejo adequado. 65, 70 toneladas de massa seca na safra, enquanto que na safrinha essa produtividade cai. Né? As condições climáticas são restritivas, então a gente não pode trabalhar com populações muito acima de 55, 60 mil plantas. Em alguns casos, quando o produtor força um pouco mais que isso, ele até pode produzir um pouco mais de biomassa, mas a qualidade vai produzir menos grão, então a qualidade acaba sendo comprometida. Tá? Comparativamente aqui, a gente tem encontrado resultados de 200 sacas por hectare na safra, enquanto que na safrinha, pós soja, né, cultivado lá início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, em torno de 120 sacas por hectare. Né? Tem um outro vídeo que eu falo um pouco sobre isso. Tá? Então essas são produtividades médias encontradas, né, nos nossos experimentos, tá? 200 sacos por hectare no milho safra, em torno de 120 no milho safrinha. Tá? Então a gente tem aí um milho safrinha produzindo 60% do potencial de um milho safra. Tá? Bom, como é de conhecimento, o grão representa mais ou menos 70% da energia da silagem. Tá? Essa figura mostra, né, que à medida que você diminui a quantidade de grão da silagem, você diminui a energia dessa silagem. Tá? Então, em função disso, pela melhor qualidade da silagem do milho safra, a gente estima, né, que haja um potencial de produção em torno de 100 litros a mais por tonelada de silagem produzida. Tá? Então, essa produção de quilos de leite por tonelada de massa seca, ela varia de 800 até 1.500 quilos de leite por tonelada de massa seca, né? Dependendo da qualidade, logicamente. Tá? Então, a gente está estimando aqui, né? Não está nem colocando outros fatores, né? Como aumento do custo da ração, né, em função de uma silagem de pior qualidade, aumento da necessidade de concentrado e assim por diante. Tá? Então, se a gente pegar 70 toneladas vezes 100 litros a mais por tonelada, vai me dar 7.000 litros a mais. Considerando um preço né, atual do leite, tá, a gente tem em torno de R$ 9.000 por hectare a mais. Né? Logicamente que esses R$ 9.000, se a gente for transformar isso para soja, né, a R$ 80, vai dar em torno de 110 sacas de soja. Tá? Então isso, por que transformar em soja? Né? Para aquele produtor que faz soja, pensando em ter a renda da soja na safra e faz milho safrinha, é importante que ele veja essa diferença, porque essa soja não está pagando a conta de um milho safrinha de silagem de pior qualidade, menor produtividade, pior qualidade. Tá? Então ele teria que produzir 112 sacas aí de soja na safra a mais só para pagar essa diferença, né? Considerando esse potencial a mais de produção da silagem de milho safra. Tá? Então é o que a gente tem recomendado, o produtor faça a silagem, o carro-chefe dele muitas vezes é leite, né? Então faça a silagem no milho safra e ele ainda tem a opção de fazer aí um feijão safrinha,
opção de fazer, de repente, um feijão safrinha, em parte da área vai fazer aveia mais no cedo, ou ele pode fazer soja safrinha, né? Aqui uma realidade, né? Um milho que a gente tem 67 toneladas de massa seca, né? Metade de janeiro fazendo silagem, plantando soja, tá? Em diferentes épocas, né? Em função de materiais. Aqui a gente tem, por exemplo, quando consigo fazer uma silagem, forço um pouquinho, silagem mais no cedo, 5/1, né? Eu colhi essa TMG 7062, 18 de abril, com uma produtividade de 128 sacas por hectare. Já numa situação mais usual nossa, no sudoeste do Paraná, a silagem 17 de janeiro, TMG foi colhido 2 de maio, com produtividade de 120 sacas por alqueire. Tá? Mostrando então que é possível ter alta produtividade de milho, silagem, safra e ainda ter uma safrinha com potencial de produção muito interessante. Tá? Além disso, para essa soja safrinha é muito fácil de estabelecer a sobressemeadura, né, da aveia nessas áreas, reduzindo até custo de estabelecimento. Né? Então a gente tem feito aqui na área da UTF e tem conseguido sucesso, né, nessa sobressemeadura. Tá? Se o produtor quiser colher esse grão também, né, final de janeiro, início de fevereiro, ele vai poder fazer soja, safrinha, né, se for de interesse, tá? E assim, ó, a gente entende que o milho safrinha, quando destinado para silagem, ele resolve o problema, né, da dificuldade de perda de umidade, da colheita com 24, 25% de umidade. No entanto, a gente ressalta, né, esse menor potencial produtivo e menor qualidade da silagem produzida. Uma alternativa seria a produção de silagem de grão úmido, né, porque eu vou colher esse grão com 30% de umidade, resolvo o problema de grão ardido, tá, e é uma forma de armazenar milho também na propriedade rural. Aqui, especificamente para aquele produtor que faz 2 safras de silagem, né, safra e safrinha, uma alternativa seria essa que eu estou propondo. Tá? Então aqui um produtor, né, que tinha milho, fez milho silagem parte da área vai colher grão, na outra parte então fez sorgo que vai 2 safras, né, as 2 safras vai para silagem. Então o que a gente observa nessas áreas? Que um problema de estrutura de solo muito grave, o que muitas vezes obriga o produtor a fazer uma intervenção, né, com escarificação da área, gradagem, preparo convencional, uma série de problemas daí de erosão, degradação de solo, enfim, né? Para aquele produtor que trabalha num sistema misto, né, a pasto mais suplementação, a gente tem uma foto aqui de um milho consorciado, milho safra, foi feito silagem, né, ele está consorciado com braquiária. À esquerda, a faixa onde tinha braquiária, à direita, onde a gente plantou sorgo, pós o milho silagem. Tá? E aqui, então, em abril, tá? A gente vê que essa braquiária, sem nada de investimento, né? Só a rebrota dela, está aí com 52 toneladas de massa verde. Tá? Enquanto que o híbrido de sorgo S318 está ali com 38, né? Claro que ainda com potencial de acúmulo de biomassa. Mas então, ao invés de fazer uma segunda safra de milho, silagem na mesma área, uma opção para o produtor seria ter esse consórcio, fazer a silagem, deixar a braquiária rebrotar e fazer pastejo nessa área. Tá? Então, o meu investimento é muito baixo, a viabilidade técnica e econômica é muito superior desse sistema e eu resolvo o problema de degradação de solo. Tá? Obrigado a todos, acho que assim a gente consegue ser um pouco mais eficiente, produzir mais com menos custo. Tá bom? Abraço, valeu!